Sincronia total. Fala, meu amigo e minha amiga eletricista. Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Mantovani. Sou Ayrton Della Volpe. E bem-vindos ao Método EF2X. No nosso quadro novo, Tira Dúvidas do Eletricista. E nada melhor que ter um eletricista para tirar sua dúvida, não é mesmo? Bem, vamos aqui direto ao assunto. Caso o corte se depare com duas guias de sustentação do gesso, o que fazer para embutir a luminária? Vamos lá. Como resolver essa bucha aí? É coisa que acontece bastante, ainda mais quando você pega projetos com medidas de iluminação muito certinha, quero com 60 centímetros, com 1 metro, normalmente cata as divisórias, o tiro do gesso ou o perfilado, acontece bastante. Vamos lá, nesse caso, catei 2 pontos de sustentação e eu vi antes de terminar de cortar o quadrado todo da luminária ou o círculo todo da luminária, se o gesseiro estiver na obra, avisa o gesseiro, fala para ele, gesseiro, a luminária vai ficar em X lugar. Os tiros de sustentação está nesse X lugar, então vai tirar essa sustentação. Eu preciso que faça uma sustentação no lado. O gesseiro vai vir, talvez ele te peça para cortar um tanto a mais ali tudo, ele vai usar o tiro ou vai fazer um tiro novo e fazer sustentações no lado. Mas sempre avisa o gesseiro. Por quê? Você vai cortar? Não caiu, ó. Tá aqui, tá tudo certinho. Com o tempo é prédio, normalmente prédio, ou até casa. Tem a trepidação, o prédio tá mexendo. Com o tempo, o gesso vai cedendo. Porque você tirou a fixação. A luminária tá aqui no meio, vamos dizer assim, né? Aí aqui bem nessa risca aqui, ó, isso chama a sustentação. Tem a sustentação, você tirou. Aí tirou. Arranquei. Com o tempo o gesso vai fazer isso aqui, ó. Exatamente. E aí vai trazendo tudo, aí cai o teto inteiro e não sabe, eu não sei por que caiu o teto. Exatamente. Apartamento, ele mexe. Eu não sinto. Ninguém sente, mas ele mexe. Até 1 metro é normal ele pender para os lados. Então, com isso, o gesso também vai, porque ele é preso por arame. Então ele tem um certo jogo. Por isso também gesso, normalmente tem junta de dilatação. Exatamente. Muito calor, ele vai dilatar. Tá frio, ele contrai. O prédio tá mexendo, eu tenho a folga para trabalhar ali. Se você tira a sustentação dele, de momento às vezes não cai. Normalmente não cai. São poucas vezes que acontece que cai o gesso. Mas com o tempo ele vai cedendo, até que uma hora ele cedeu tanto que ele tá tão pesado que ele quebra no meio e cai tudo. E aí vai meio teto para mais. É aquela coisa, gasta um negocinho de nada com a prestação de serviço do gesseiro para resolver o BO. Exato. Imagine quebrar um gesso, aí você tem um lustre de cristal, uma mesa de vidro, olha o prejuízo que pode acontecer. E outra, ele não vai ceder na hora, vai ceder depois de 6 meses, Imagina 2 meses, já tá todo mundo morando. Imagine o seu filho, a filha do cliente, tá louco, não dá uma E gesso, aqui é uma plaquinha de drywall, o gesso é um pouquinho mais grosso, é levinho, toma na cabeça. Já teve casos nossos que a gente tava trabalhando, é sério? Caiu. Que quebrou, a gente pegou um perfil muito grande, era 3,40 metros. A gente começou a cortar. Não catou sustentação, mas na hora de ir cortando, praticamente é de sala a sala. Uma parte do gesso arreou, porque o cara deu tiro e um dos tiros não deu tiro na laje, porém não fixou, ele tava solto. Então a gente foi cortando, até que uma hora o tiro cedeu. Caiu, eu que tava cortando, então que maravilha, imagina a placa de gesso caindo aqui em tudo. Fora o pó, mano. Você come gesso, literalmente, porque você tá cortando, já tem pó. Se o gesso cai, todo aquele pó sobe e cai. E o gesso no chão. Acontece. Não pode ir com camisa preta, né? Não, você vai trabalhar de gesso, com gesso, roupa clara. Se você lava a sua roupa, arque com o problema da roupa preta. Você tem mulher que lava a tua roupa? Não vai. Ela vai querer te matar. Pode acabar uma relação. Roupa preta e gesso, piores coisas a se fazer. Não é igual macarrão e molho, né? Com camiseta branca. Exatamente. No caso dele, camiseta branca é perfeito. Pra gesso, maravilha. Eu vou falar um pouquinho da diferença do gesso aí pra galera entender, né? Então, aqui eu tô com uma estrutura que é usada em drywall, que foi até utilizado aqui no nosso teto. Na placa de gesso que o Ayrton tá falando, então a gente tem aí um gesso que é um pouquinho mais espesso, né, Ayrton? Isso. E aí ele tem tipo uns araminhos, segurar um pouquinho, né? Tipo uns araminhos que é ele desse. Vai usar um Czinho assim, ó, entre uma placa e outra.
Aqui tem duas, certo? Vou usar aqui um exemplo. É mais grossinho. Então, entre uma placa e outra, tem um ganchinho aqui entre eles. E aqui ele é amarrado um arame. E aí dá o tiro lá que na dá laje. o tiro. É o tiro mesmo, tiro né? mesmo, Dá com uma barulho. pistola, com um prego, um pistão desse tamanho, que entra na laje e é preso o arame nele. Até uma curiosidade do tiro na laje, né? Então, dá pra fazer um meme aí. Que tiro foi esse, né? Antigamente tinha que tomar cuidado. Teve um caso de uma amiga minha que a ferramenta é como se fosse uma furadeira, mas o aspecto dele, né? Só que ele vai dar esse tiro do prego. O cara deixou cair e deu o tiro na porta de vidro da sacada, estraçalhou. Tava carregada para dar o tiro na laje, caiu. Imagina se vai alguém, tem que tomar cuidado. Hoje as ferramentas novas elas têm uma parada de segurança que não deixa fazer isso. Então até se quem você usa direito. Então tem que ter, ver aí a ferramenta direitinho para não. Exatamente. Né, se vocês forem trabalhar com gesso, tentem investir aí numa ferramenta que já tem essa trava de segurança, porque é bem importante. No caso da minha amiga foi prejuízo, o cara teve que pagar a porta, mas imagina se vai alguém, né? Exatamente. Fazendo esse adendo de segurança, que é sempre importante que a gente relembra aqui. Então, amarrou aqui, vai o nesse tiro. gancho, vai no tiro e é preso por arame. Isso. Então, o gesso é fixado por arame, exatamente para ele ter esse jogo que eu te falei, da junta de dilatação, do corte, da oscilação. O drywall, ele já é um sistema mais rígido. Normalmente ele é preso em um sistema como se fosse um H. Ele tem a estrutura na borda do ambiente e nele é preso perfilado de fora a fora. Então imagina que esse perfilado é curtinho, mas imagina que ele tem 3 metros, 2 metros. Ele é de parede a parede tá com fixado. Os remendos, né? Então normalmente vai uma barra dessa aqui a cada 60 centímetros e aí vem uma outra barra lá a cada 60 centímetros. E aí vai ter um tirante desse aqui que também é dado tiro na laje, que até você vai ver aqui dessa. Então ele vai passar por essa parte aqui, esse buraquinho, deu o tiro lá e aí depois essa estrutura encaixa aqui. A vantagem dele é que você consegue dar uma regulagem aqui na altura desse drywall, né? Porque às vezes a gente vai, tem uma luminária ou tá passando uma tubulação X que precisa deixar mais baixo, então você tem essa regulagem. É mais rápido, né? O pessoal chama também de acartonado, né? Esse tipo de gesso. E quando vai fazer uma situação também, vou pôr um embutido, então aqui a gente dá para fazer um exemplo legal, ó. Então, basicamente, aqui tá passando a estrutura. E aí o embutido vai ter que pôr aqui, ó. O cara vai cortar e vai passar por ele, vai acontecer a mesma coisa do exemplo do... Vai ceder, né? Então, exatamente. Coisa, né? Nesse caso, esse perfilado, ele vai estar, um exemplo. Vamos cortar aqui. Caso que normalmente acontece muito com perfilado. Perfil de gesso, perfil de LED. Normalmente os perfis são compridos. E se o projeto não for, o drywall não for feito conforme o projeto junto com de iluminação, imagina que tem colocado aqui 2 metros de perfil. A cada 60 centímetros, o gesseiro coloca aqui o perfilado. O que vai acontecer? A cada 60 centímetros você vai ter um recorte aqui no perfilado. O que acontece nesse caso? A gente corta o gesso, não corta o perfilado, porque o perfilado vai ceder mais fácil do que o gesso. Você corta o gesso, chama o gesseiro. Gesseiro, o projeto é assim, eu não tenho como mudar a iluminação. Eu preciso que faça um reforço, né? Um reforço, um reparo. Então ele vai vir, vai cortar o perfilado onde precisa e vai fazer uma sustentação nova. Ou vai colocar outro desse, um aqui, ou vai arrumar outro método de trabalho. Mas de qualquer maneira ele vai fazer uma fixação para ficar firme, né? Exatamente. Aí ficaria basicamente assim, ó. O corte do perfil, ele vai fazer esse recorte aqui. Você vai deixar assim. Depois que ele fizer o reparo, ele vai transformar isso nisso. Pro teu perfil entra aqui no meio. E aí ele vai fazer a sustentação como melhor. Normalmente ele vem quase na ponta com esse fixador para o teto. Imagine que aqui a minha mão é a laje. E aí ele vem, pode ser com um tirante desse, uma outra coisa fixadora, um nipple, alguma coisa que ele vai e fixa na laje e aí fica firme. Então, o que no perfil, quando é longo, acontece essa coisa de oscilar também. Às vezes você faz um corte lá de 2 metros ou mais no perfil, ele fica bambo assim, ó.
E aí esse lance de ficar bambo, ficou firme, tem que ficar firme. Porque senão, você instala certinho, você cortou certinho, aí o gesso está assim. Aí depois, com o tempo, o perfil pode cair, a culpa é de quem? Do eletricista, né? Então, por isso que eu até comentei, é importante, quando você vai trabalhar com drywall, o gesseiro, a pessoa que vai aplicar o drywall, ter o projeto de iluminação junto. O perfil vai nesse sentido 2 metros. Então, o ideal é ele não colocar o perfilado assim. Ele coloca o perfilado de assim. E vai te deixar aqui livre para você cortar. E o perfilado desse jeito, o drywall está fixo, o drywall está seguro. Então, o gesso não vai ficar com essa oscilação grande, não vai ter problema, ele não vai ter que voltar para fazer o reparo. Então, por isso que a gente fala, drywall? Vai ter perfil de LED? Vai ter perfil de LED. Então, passa para o gesseiro para evitar problemas para todo mundo. Uma outra coisa que acho que o pessoal também deve estar pensando, legal, eu mudo aqui, mas e quando o perfil for em L no teto? Mesma coisa, você vai falar com o gesseiro, ele vai fazer a estrutura desse perfilado fazer em L acompanhando o desenho do perfil. Exatamente. Então na hora que você vai fazer o L, ele já está ali encaixadinho no esquema. Exatamente, né? Ele já vai estar todo preparado para você. Acho que uma grande dica, talvez a mensagem maior aqui nesse nosso episódio de hoje é a comunicação, né? Sim. Comunicação, eletricista, gesseiro, cara, é um casamento, cara. Na hora que você arrumar aí um gesseiro bacana para... Fala, esse é o cara, tenta fazer parceria, vai, né? Porque isso é importante. É importante, difícil. Né? E se você conversa com a mesma língua, falam do mesmo jeito, maravilha de trabalhar. O problema é, o gesseiro tem um jeito de trabalhar, você tem outro. Até vocês conseguirem conciliar tudo, é difícil. Tem obras e obras. Tem obras que normalmente o proprietário contrata a arquiteta tem a equipe dela. Normalmente a equipe se conversa, mas tem casos que não. O cara fala, o gesseiro é meu amigo, eu vou fazer com ele. O resto da equipe pode ser seu, sem problema. Só que aí nem todos os gesseiros mas nem todas as pessoas são flexíveis. Então você chega, o projeto vai ser assim, a gente vai precisar que mude isso. Eu projetei desse jeito, vai ter que ficar desse jeito, se vira. Já teve casos assim. Então é experiência, tem pessoas e pessoas. Tem pessoa que o gesseiro não sabe de nada. E ele não sabe como é que é o projeto nem nada. Monta o teto. Às vezes chega sempre ele, preciso o teto com 15 da laje. E o cara vai trabalhar. Aí você fala, então, eu tenho esse projeto de iluminação e eu preciso que funcione mais ou menos assim. Tem gesseiro que falou, maravilha, eu tava querendo isso e eu não tinha. Pode deixar que eu resolvo. Ele deixa tudo preparado, até muito melhor do que você imagina. Então, comunicação, né? Conversar bem. Nessa situação que você falou do cara que, vamos dizer assim, cabeça dura que não é flexível, aí você vai ter que falar para a arquiteta, para o cliente, para eu executar o trabalho, eu preciso dessa situação, senão vai, né? E aí comunicar também, né? Não adianta querer sair na mão aí. Longe disso, longe de briga. Você vai tentar uma comunicação ali entre a operação, digamos assim, entre quem está no serviço direto, e aí na hora que o negócio encrespou, você fala, então tá bom, então eu vou comunicar a arquiteta para a gente ver a melhor solução. Não tem arquiteta, é direto com o cliente? Comunicar o cliente, né? E aí comunica, tenta explicar no melhor jeito possível para a pessoa entender. Se mesmo assim a pessoa não entendeu, já existiu casos que era um projeto mais complexo, por exemplo, perfil em L, tinha que mudar alguma coisa, não estava entendendo como funciona, a gente fala o seguinte, faz, mas esteja ciente que eu vou precisar que depois você volte para fazer alguns reparos. Você faz, por exemplo, tem que cortar aqui, corta e deixa lá o drywall. Depois chama todo mundo, lembra que eu estava falando? Então, olha o que aconteceu, era isso que eu estava tentando explicar. Se você está com um arquiteto que não entendeu, você explica, para uma próxima obra ela já vai estar ciente. Lembra X obra que aconteceu isso? Então, vai acontecer aqui. Ela vai lembrar. O gesseiro também, lembra o que é em L, eu vou precisar que mude algumas coisas? Ele vai lembrar. O lado bom do BO é que a gente não esquece. Exatamente. Mas a grande lição é o quê? Não repetir os mesmos erros. Exatamente, você sempre tem que aprender. Inteligente isso que você falou aí. Problemas você sempre vai ter. Uma obra foi uma maravilha, foi 0 problemas. Alguma coisa incomodou, alguma coisa não rodou do jeito que você imaginou. E com isso você cria experiência para uma próxima obra não acontecer de novo. Então aqui, o perfilado, vai dar problema, não tá entendendo? Segue o jogo, depois mostra. Não adianta querer fazer, vai ficar desse jeito. Não, mostra para o pessoal, é esse o problema. Vamos resolver? Vamos. Entendeu o problema? Entendi, legal.
e segue o jogo. É isso aí. Então, de gesso, fechou. Fechou, mano. É isso aí, papo reto. Mande aqui comentários, sugestões, perrengues de obra. Vamos aqui compartilhar as dores. Aqui vai ser psicologia do eletricista. Bora pegar uma, tomar uma e ficar de boa e resolver pro próximo case, o próximo episódio. Também deixa aqui o convite, se inscreva no canal, siga a gente aí toda semana. Conteúdo novo para você evoluir aí na sua carreira, no seu negócio. Fechou? Valeu! Até o próximo.